Não importa o quanto você já tenha viajado por aí, pode ter certeza que não viu nem um pouco de todas as maravilhas que o nosso belo planeta tem a oferecer. Não acredita? Então veja hoje a lista que preparamos para você. Fenômenos naturais que são únicos no mundo. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative a notificação. Bora pra lista! Lago Rosa. Não, você não ouviu errado. Neste tópico não vamos falar de uma faixa de água azul, nem branca e nem de água cristalina e transparente. Ainda que pareça estranho, em algum lugar do mundo existe um lago que, literalmente, possui a cor rosa. Esse é o Lago Hillier, que faz parte do arquipélago de Rechardt, pertencente à Austrália, e que, claro, impressiona por sua coloração incomum. O Lago Hillier foi descoberto no início do século XIX, em 1802, pelo pesquisador e explorador britânico Matthew Flinders. Esse pesquisador subiu ao pico mais alto da ilha e avistou um curioso lago, sendo o responsável pelo primeiro registro do lago com água cor-de-rosa. Mas qual o motivo de suas águas serem assim? Ao analisar o local, Flinders e sua equipe descobriram que a concentração de sal do lago era semelhante à do Mar Morto. A coloração rosa das águas ainda não foi explicada definitivamente. A hipótese mais aceita é de que ele seja rico em algumas algas e bactérias que vivem em crostas de sal encontradas neste local. Essas algas e bactérias seriam as responsáveis pela produção de pigmentos carotenoides, deixando assim o lago incrivelmente belo. Uma característica interessante é que mesmo quando se coloca água em um copo, a coloração rosa ainda está presente. O lago é preservado para manter suas propriedades e, desde a sua descoberta, pouco sofreu com a influência do homem. Desta forma, o local é uma grande atração turística e proporciona imagens incríveis aos visitantes. Cachoeira de Sangue. Em 1911, um penhasco com um líquido vermelho saindo de dentro de uma rocha foi descoberto na Antártida. O lugar ficou rapidamente conhecido como Cachoeira de Sangue. Originalmente, pensava-se que o fenômeno era causado por algas vermelhas presentes na água congelada. Porém, em 2003, pesquisadores descobriram um lago de água salgada de 5 milhões de anos escondido nas profundezas da geleira, desvendando o mistério. Esse lago, por sua vez, drenava a água repleta de ferro oxidado da geleira, dando a cor vermelha à água, que depois era liberada para a superfície. Já faz 109 anos desde que o geólogo australiano Griffith Taylor descobriu as vívidas quedas vermelhas que fluem da geleira que recebeu seu nome, no Lago Bonney. E agora, tanto tempo depois, a verdade foi revelada. Esse é um fenômeno impressionante que acontece em nosso planeta, mas não tem qualquer relação com uma queda literal de sangue, mas sim água com uma grande quantidade de ferro. Acredita-se que o Lago Vermelho exista há mais de 1 milhão de anos, portanto, o local é como uma viagem no tempo, revelando sistemas microbianos antigos. O fenômeno fascina os cientistas e lhes dá uma maneira de estudar as possibilidades de vida em outros planetas. Tornado de fogo. Quando queimadas acontecem em algum lugar do planeta, pessoas de todos os cantos já se colocam em modo de alerta, pois sabem que o fogo é um dos elementos mais perigosos que existem em nossa natureza. Afinal, possui um poder de destruição enorme. O mesmo acontece quando uma grande tempestade se aproxima de determinada região. Não são poucos os relatos de enchentes e até mesmo de tsunamis ao redor do globo. Eles costumam ser devastadores, levando tudo o que tiver pela frente e mostrando como o homem se torna incapacitado frente a poderosas quantidades de água. Agora, porém, para tornar tudo ainda mais complicado, vamos juntar esses dois elementos e forças da natureza em um só. Assim, formando os chamados tornados de fogo. Os tornados de fogo são fenômenos raros que dependem de determinadas condições para ocorrer, como a confluência de um incêndio com ventos fortes, a variação da temperatura do ar e a intensidade das chamas. De acordo com o jornal que falou sobre esse evento da natureza, a maioria dos grandes tornados de fogo surge quando correntes de ar quente ascendentes e convergentes estão presentes em um incêndio florestal. Por esse motivo, os tornados de fogo são extremamente raros. Porém, quando eles aparecem, impressionam.
Normalmente, os tornados de fogo atingem alturas de 10 a 50 metros, mas duram apenas alguns segundos na maioria dos casos. No entanto, o seu alto poder de destruição é capaz de incendiar grandes espaços em pouco tempo. O fenômeno já chegou a ocorrer no Brasil em várias ocasiões, deixando os que estavam por perto sem palavras. Mais e mais peixes. Esse fenômeno que vamos citar agora acontece principalmente em duas praias específicas, Santa Bárbara, na Califórnia, e em Puntas del Abreojos, no México. Aqui, em certas épocas do ano, a costa é tomada por enormes cardumes de peixes da espécie Grunion californiano, que se unem para o acasalamento, onde eles crescem muito em número. O resultado deste fenômeno é mais ou menos isso que você vê nas imagens. Imagine estar na praia, curtindo um dia de sol e do nada ver algo assim. Sinistro, não é? Porém, parece que esses peixes da foto não estão muito bem. Era mesmo para eles estarem fora da água? Na verdade, sim. O Grunion californiano, esse peixinho, costuma acasalar do lado de fora da água do mar, num fenômeno que mostra o quanto a natureza pode nos surpreender. Esse evento acontece geralmente quando a lua nova aparece no céu e atrai milhares de visitantes todos os anos. Eles ficam na areia porque é ali que as fêmeas depositam seus pequenos ovos, esperando que depois a maré aumente e leve consigo seus filhinhos. Olho do Saara. Em 1965, a descoberta de um fenômeno natural único foi feita e depois revelada para todo mundo. Neste ano, a missão espacial Gemini 4 ficou 4 dias na órbita da Terra e tinha como objetivo fotografar a superfície do nosso planeta em busca de padrões circulares que pudessem representar impactos de objetos vindos do espaço. Ou seja, queriam encontrar esferas causadas por meteoros e coisas do tipo. Porém, algo completamente inusitado foi visto em seu lugar. Eles acabaram encontrando o que ficou conhecido como o Olho do Saara, uma estrutura circular com 40 quilômetros de diâmetro no oeste do deserto da África, mais precisamente na Mauritânia. Desde que foi descoberto o Olho do Saara, há mais de 50 anos, esse fenômeno da natureza continua sendo um enorme mistério para os pesquisadores de todos os cantos da Terra. Chamado também de estrutura Richat, o Olho do Saara pode ter sido formado há mais de 100 milhões de anos, de acordo com geólogos que dedicam tempo para estudá-lo. Com o passar do tempo, diversas teorias já surgiram sobre o Olho do Saara, e muitos dizem que, na verdade, isso não é nada natural, mas que foi criado por uma civilização antiga de modo místico. Que civilização seria essa? A lendária Atlântida. Isso mesmo, tem gente por aí dizendo que o Olho do Saara é a entrada dessa antiga cidade e que em seu interior, Atlântida ainda existe. Como dissemos, é um grande enigma. Círculos de fadas. Olhando de cima, parece que o solo da Namíbia está com algum tipo de doença, com uma série de bolhas espalhadas por ele, certo? Mas não é nada disso. Pelo contrário, é um exemplo do quanto a natureza pode ser impressionante. Esses são os chamados círculos de fadas, formações curiosas que eram conhecidas apenas na Namíbia até 2014, mas que agora já foram identificados em outros lugares como a Austrália. Os círculos de fadas são quase perfeitamente redondos e variam de alguns centímetros até 25 metros de diâmetro. Um mistério, porém, era sua origem. Os círculos formam padrões que poderiam muito bem terem sido feitos por homens, ou quem sabe, por extraterrestres. Pelo menos é o que dizem alguns teóricos da conspiração. Para decepção desses, a explicação é bastante terrena e não tem nada de tão absurdo assim. Uma quantidade enorme de teorias sobre este fenômeno surgiu, mas os ecologistas chegaram a uma conclusão curiosa. O aparecimento dos círculos de fadas é resultado de uma junção de duas teorias previamente aceitas. Esses círculos se formam devido tanto à grama quanto aos cupins, que desenvolveram técnicas que possibilitam essas formações curiosas. Como? Cada colônia de cupim guerreia pelos nutrientes do solo com outras colônias bastante próximas. Assim, os animais roem as raízes das plantas até chegar a uma espécie de fronteira com outro grupo de cupins. Nesse espaço, a raiz da grama consegue sobreviver e criar um tipo de muro que separa os grupos de cupins, por assim dizer. O resultado disso são essas formações únicas que vemos no meio do nada.
Pedras que andam. Você já viu uma pedra andar? Ou seja, uma rocha inanimada, por vontade própria, se locomover de um lugar para outro? Acredito que a resposta seja não, certo? O motivo disso é bem óbvio. Coisas sem vida não andam. Será mesmo? No Racetrack Playa, localizado no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, existem pedras que não somente se movem sozinhas, mas também deixam rastros de seus caminhos. Essa região do vale, antes coberta por água, hoje é apenas um leito vazio cercado de colinas rochosas. Sendo um dos locais mais quentes, secos e com uma das menores altitudes da América do Norte, é conhecido por suas rochas andantes, que chamam a atenção como uma característica sem explicação. E não é para menos, não é? As pedras parecem se mover por conta própria, deslizando através do leito plano da lagoa seca. Os estranhos rastros deixados por elas são a única evidência de que as rochas se movem, mas nunca ninguém presenciou seus movimentos. Em um dia estão aqui, no outro estão a vários metros de distância. Na falta de evidência, surgiram várias teorias para explicar o que acontecia, relacionando o fenômeno com o campo magnético da Terra, ventos fortes, algas escorregadias e até com seres extraterrestres. Recentemente, cientistas disseram ter resolvido o enigma das pedras que andam, chegando a uma explicação lógica para isso. Mesmo assim, o fenômeno ainda continua sendo um fascinante exemplo de como a natureza pode ser única. Na tela está aparecendo um vídeo com mistérios que levaram anos para resolver. Inclusive, explicamos um pouco mais do porquê essas pedras andam. Até a próxima!